a paz e a graça. Você vai ouvir algo de Deus, uma realidade divina, o que acontece na vida de todo ser humano e a luta que nós travamos na questão da carne e a lei que habita dentro de nós, a qual nós temos que lutar contra ela. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 16, ele declara uma verdade na vida de todo ser humano. Diz assim, a partir do verso 16 diz: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. No verso 22 diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. No verso 24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Essa é a luta diária que nós temos que travar e buscar sempre o perdão de Deus e a misericórdia. Não existe homem, ser humano, suficiente, puro, a não ser quando ele se limpa diante de Deus. Se não fosse Jesus, nós estaríamos condenados, porque nós somos pecadores. E às vezes por obra, às vezes por pensamento, às vezes por palavras, nós pecamos e precisamos da misericórdia de Deus a cada hora da nossa vida. Não adianta a hipocrisia. Temos que confessar os nossos pecados, porque a graça de Jesus nos basta. Para a gente terminar, no livro de 1 João, no capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso 10, confirma a você que me ouve essa pregação nessa oportunidade. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A condição do pecador, a condição do ser humano é pecador. A carne, a natureza humana é de origem pecaminosa. E nós precisamos diariamente da misericórdia e da graça de Deus. Não adianta hipocrisia, não adianta escondermos isso, porque está dentro de nós. Basta nós exercitarmos a palavra de Deus e nos fortalecer com a graça de Jesus e a sua misericórdia, para que Ele venha nos perdoar. Jesus conta que um dia entraram 2 homens no templo, um fariseu e outro publicano. O fariseu se vestia de maneira rica, com suas franjas dos seus vestidos, e ele olhava para cima e orava e dizia e se exaltava porque ele era um religioso, que ele dava dízimo, que ele fazia isso, fazia aquilo. Mas o publicano, olhando para baixo, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Jesus, comentando com seus discípulos, perguntou a eles: a quem vocês acham que desceu justificado para a sua casa? E pela lógica humana ou religiosa, os discípulos disseram: foi o fariseu. Há um engano muito grande. Nós julgamos pela aparência e as pessoas se escondem atrás das roupas, das religiões, e se dizem santos, irrepreensíveis. Mas Jesus disse: não. Quem desceu justificado para a sua casa foi o publicano, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Eu trago essa palavra para você. Você, eu, somos pecadores, e que se não fosse a graça de Jesus, nós não seríamos nada. Portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Confessai os vossos pecados. E aí Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos dará o perdão e nos limpará de todo erro. Eu quero trazer uma receita para você. Eu sempre digo que do momento do pecado ao pedir perdão a Deus, o arrependimento e a confissão tem que ser um espaço mais curto possível, para que no momento do pecado e do pedido de perdão a Deus, nesse espaço o diabo não venha destruir a tua vida. Se você está em pecado, te arrepende. Pede perdão a Deus, que Ele é fiel e justo para limpar você de todo pecado. Assim é a luta da carne contra o Espírito Santo de Deus. Diariamente precisamos da misericórdia de Deus, todos os dias, todas as horas da nossa vida. Assim fica na paz e na graça, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.